Módulo 2, Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor. Vamos começar primeiro com riscos, tá? Risco de imagem e risco legal. Aqui não tem nada a ver de risco de mercado, risco de crédito, risco de imagem e risco legal. Vamos lá? Reputação e legislação. Então, beleza, galera. Risco de imagem e risco legal, tá? Pensa em alguma coisa que você vai ficar pé da vida se você vê o banco fazendo. Seu avô foi na agência bancária e aconteceu algo que você vai ficar pé da vida. O que vai acontecer se o teu avô chegar em casa e reclamar para você? Bom, se você ficou nervoso com algo que aconteceu com o seu vozinho, sua vozinha, possivelmente isso tenha afetado a imagem, tá, daquela instituição financeira. Beleza? Vamos lá, questão de prova, então, sobre o risco de imagem, muito tranquila, tá? Vamos lá? São fatores a ser considerados na avaliação do risco de imagem de uma empresa. Então, risco de imagem, né, galera? Qual das opções deixou você mais nervoso? Tá? Não atender bem os idosos. Você poderia ter ficado na dúvida na alternativa A e na alternativa B de bola, tá certo? Por que que, se não tivesse a A, seria a B, beleza? Se não tivesse a A, seria a B. Tudo bem? Mas a B é mais ligada a risco de crédito, tá? Incapacidade de honrar os pagamentos é risco de crédito. Beleza? Mas a alternativa A, tá? Lógico que a empresa, um banco com problema de caixa, vai ter a imagem prejudicada? Vai, tá certo? Mas essa alternativa A é onde a Ambima queria que você fosse, tudo bem? Beleza? Agora uma pegadinha de prova. O banco foi indiciado ou acusado de lavagem de dinheiro, tá? O banco foi acusado de lavagem de dinheiro, tá? E aí? Qual é o risco que ele correu? Ou melhor, qual o risco que ele participou ali naquele momento, acusado de lavagem de dinheiro? Vocês conhecem a palavra compliance? Já ouviram isso? No banco tem um departamento de compliance, né? O que significa compliance? Significa conformidade, tá? Então, no banco tem um departamento que cuida das conformidades, beleza? Então, um banco que também não segue as regras de compliance, né? Qual que é a alternativa correta aqui, né? Uma empresa não segue as normas de compliance e ética. Essa empresa está tendo qual risco? Vamos lá, vamos ver o que você responde para mim. Risco de imagem e risco legal, né? Empresa não segue as normas de compliance, tá certo? Risco legal, é uma norma. Não serve, tá? Mas, obviamente, não tem ética, né? O gerente chega para você e fala assim, ó, eu libero o teu empréstimo, mas está aqui meu Pix, eu quero 10% na minha conta. Vamos nessa, meu povo. E agora, então, falamos de risco, né? Agora vamos para controles internos, tá? O que é o controle interno? Então, vamos lá, meu povo. A Jéssica, 700 clientes. Pergunto para vocês, dá tempo da Jéssica, da Iris, do Marcelo, chegar todos os dias na agência, olhar o cadastro desses 700 clientes, ver que o cadastro deles, ver a renda do seu João lá, que é R$ 1.800, entrar na conta do seu João, para ver a movimentação financeira dele e ver se foi compatível com aquela renda? Dá tempo, Jéssica? Fala aí. Então, o banco precisa ter um negócio chamado Sistema de Controles Internos. Para quê? Para o banco apontar para a Jéssica que o seu João movimentou 20 conto naquele mês, 50 no mês anterior, e a renda dele é R$ 1.800. Então, não dá tempo, obviamente. Então, o banco precisa ter um sistema de controles internos, tá certo? Vamos lá, anota um negócio aí que eu vou passar para você. De quem que é a responsabilidade de implantar e implementar um sistema de controles internos? Da diretoria de uma instituição financeira, tá? Da diretoria de uma instituição financeira, tá? Então, quando você se deparar, né, com esse tema, tá? Com esse tema na tua prova, sistema de controles internos ou controles internos, né?
essa é a primeira coisa que você precisa saber, beleza? Essa é a primeira coisa que você precisa saber, beleza? Então, vamos lá. Primeira questãozinha de prova, você vai ganhar de presente aqui. Vamos lá. A implantação e implementação de uma estrutura efetiva de controles internos, mediante a definição de atividades de controle para todos os níveis de negócio da instituição financeira, são de responsabilidade de quem? Então, olha que interessante, né? Como eu falo para vocês que o conhecimento blinda vocês, né? Essa é uma questão que quem não sabe acha que é o Bacen que vai resolver essa parada aqui, velho. Tá entendendo? Que é o Bacen que vai resolver essa parada aqui. Então, pronto, já resolvi uma questão de prova para vocês, tá? Já resolvi uma questão de prova para vocês, mas é importante que vocês saibam de verdade essa parada aqui. Beleza, agora vamos para o tema que mais cai na sua certificação no módulo 2, que agora chama-se PLDFT. Cada hora enfiam mais uma letra aqui no negócio. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, já atualizado com as mudanças que aconteceram, né, recentes na lavagem de dinheiro, tá? Sabe quais foram essas mudanças? Já vou passar para vocês. Então, vamos lá? Bom, primeira coisa, né, que vocês têm que saber, anota aí, tá caindo nas provas, tudo que é novo, né, a Ambima precisa de novidade. Então, tudo que é novo está sendo, obviamente, cobrado com mais frequência. Então, vamos lá. Coloca aí. A instituição financeira deve nomear um diretor, tá? Agora, a instituição financeira deve nomear um diretor, ele não precisa ser exclusivo, mas que represente a instituição financeira no tema lavagem de dinheiro perante os órgãos reguladores. Tudo bem? Anota isso aí. Anota uma parada aí. Escreve aí. 9.613. Escreve aí. 9.613. Por quê? Porque às vezes na prova vai cair assim, ó. De acordo com a Lei 9.613, então você tem que saber que a Lei 9.613 é a lei da lavagem de dinheiro. Tudo bem? Então não tem jeito, porque às vezes lá na prova não vai falar. Até nas opções, você vai identificar que está falando de lavagem de dinheiro. Mas é melhor você já decorar para essa parada e já saber. Então vamos lá. Agora vamos para as fases da lavagem de dinheiro. Então hoje tem que ter um diretor nomeado, tal, e vamos para as fases da lavagem de dinheiro. Eduardo Treviso, né, tem uma conta importantíssima na agência que ele trabalha. Ele tem uma conta importante de um cara famoso que foi lá para Vacaria passar as férias e abrir uma conta com ele lá. O nome dele, Fernandinho Beiramar, né? Fernandinho Beiramar. Ele foi passar um tempo lá, né, em Vacaria, tá? E aí, com isso, né? Só que quando ele viu lá, Luiz Fernando da Costa, ele não sabia que era Fernandinho Beiramar. Então ele abriu a conta do Luiz Fernando da Costa e Luiz Fernando da Costa. Bom, então Fernandinho Beiramar pegou uma grana no final de semana de umas coisinhas legais que ele vende, né? Então, Fernandinho Beiramar vendeu umas paradinhas lá e recebeu nada mais nada menos do que R$ 1 milhão em dinheiro, em notas de 10. Ele vendeu umas paradinhas e recebeu uma grana em notas de 10 e ligou para o Eduardo e falou: Eduardão, minha conta é nova na agência, rapaz, eu acabei de vir morar aqui em Vacaria, vendi um sítio da família e o cara me pagou em dinheiro, eu preciso ir aí depositar esse dinheiro. E o Eduardo, né? A lei não foi alterada, tá? Alguém está perguntando, essa lei foi alterada? Não, a lei não foi alterada, a lei tem complementos, né? Tem circulares novas, mas a lei se mantém, tudo bem? A lei é o texto original dela, beleza? E aí, Fernandinho Beiramar falou pro Eduardo: ó, Eduardo, eu vou fazer um depósito aí com você, tá? E você já vai pensando em alternativas de investimento para mim, que eu nem sei onde eu vou guardar essa grana, né? Nem sei onde eu vou guardar essa grana. E aí, Eduardo traz o comprovante do depósito para Luiz Fernando da Costa.
Legal, anota aí. Primeira fase da lavagem de dinheiro foi cumprida, tudo bem? Beleza? Qual que é a primeira fase? A colocação. O que é a colocação? Fazer o dinheiro passar pelo caixa ou balcão dos bancos. Só que essa situação podia ter acontecido sem que o dinheiro passasse, aí você tem que interpretar, tudo bem? Aí você tem que interpretar. Então vamos lá. Primeira coisa, né, galera? Primeira coisa, o que é a lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro é o seguinte: eu tenho uma grana que não tem uma origem lícita. Então, não dá para eu depositar esse dinheiro no banco porque não existe um olerite por trás disso. Não existe a venda de alguma coisa lícita por trás disso. Então, o que eu tenho que fazer? Vocês já assistiram Breaking Bad? Eu preciso lavar dinheiro. Eu preciso dificultar o rastreamento e gastar essa grana em coisas que não vão atrair suspeitas. Tudo bem? Anota uma coisa aí. Sempre a lavagem de dinheiro é proveniente de um crime antecedente praticado por organização criminosa. Tudo bem? Sempre tem que ter um crime antecedente praticado por organização criminosa. Onde eu quero chegar? O que é uma organização criminosa? Organização criminosa é alguém que é bandido. Então, dica do titio. Você foi num restaurante no final de semana e esse restaurante não emitiu cupom fiscal. Isso é uma prática daquele restaurante, porque o dono gosta de sonegar impostos. Se ele pegar o dinheiro que ele não pagou para o governo e sonegou, e viajar com esse dinheiro, comprar um carro novo com esse dinheiro, isso é lavagem de dinheiro? Não. E isso vai cair na sua prova. Isso aí é Caixa 2, sonegação fiscal. A Receita Federal vai atrás desse cara, mas não é o COAF que vai atrás dele. Tudo bem? Então, cuidado que na prova pode cair. Caixa 2, sonegação fiscal, são crimes que antecedem a lavagem de dinheiro? Não, não são. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. A Anbima é uma entidade autorreguladora. Anota aí. Autorreguladora. Teacher, o que é uma entidade autorreguladora? A entidade autorreguladora, galera, é a sua mãe. Sua mãe é uma entidade autorreguladora. A minha era uma entidade autorreguladora. Por quê? Porque eu falava assim, mãe, eu quero ficar na rua até meia-noite. Não. A sua regra é até às 10 horas da manhã. Mãe, mas todo mundo fica até meia-noite. Mas, filho, você não é todo mundo. É assim que minha mãe falava para mim. E a Anbima é uma entidade autorreguladora por quê? Porque quem decidir seguir as diretrizes da Anbima tem que obedecer às diretrizes da Anbima. Mas quem não decidir seguir, beleza, não precisa seguir, tudo bem? Ela é uma entidade autorreguladora porque ela cria suas próprias leis e regulamentos. Legal? Só que como ela tem alta credibilidade no mercado, então todo mundo segue, né? Todas, né, as instituições financeiras ali seguem. Por quê? Porque a Anbima ela possui diversos códigos, tá? São esses 4 que vão cair na tua prova. Então, quais são as palavras-chave desses códigos? Está tudo aí no teu mapa mental. Se você quiser anotar, tá aí. Honestidade, ética, transparência. Então, olha que interessante. Uma instituição financeira que resolve aderir ao código da Anbima de certificação continuada, ela vai ter profissionais que prezam pela honestidade, pela ética, transparência, relação de confiança com os seus investidores, padronização de informações, concorrência leal, integridade e equidade. Olha que interessante. Então, se uma instituição financeira decidiu adotar e seguir esse código da Anbima, ela vai ter que ter essas palavras
fazendo parte da vida dela. Então, são esses os 4 códigos que vão cair na tua prova, que eu já expliquei, que estão dentro da sua sala de aula online. Expliquei, inclusive, o caminho para você encontrá-los dentro do site da Ambima. Legal? Então, vamos lá. A CVM também tem os verbos fez, ó, fiscaliza, executa e supervisiona. Como ela é mulher e faz muito mais coisas do que um homem ao mesmo tempo, ela tem 2 verbos complementares. Ela tem um verbo P aqui também. Então, ela tem o fez, né? E ela também tem o DP aqui, ó. Fez, DP. Fiscaliza, executa, supervisiona, desenvolve e protege. Fiscaliza, executa, supervisiona, desenvolve e protege. Anota aí. Fiscaliza, executa, supervisiona, desenvolve e protege. Por quê? Porque ela fiscaliza toda a indústria de valores mobiliários. Igor, o que é indústria de valores mobiliários? Galera, eu tenho mercado imobiliário que tem uma casa que não se mexe, a não ser a casa do Denis Pimentinha, que ele colocava em cima de um caminhão, e os mais experientes vão se lembrar disso, e ele levava essa casa para outro lugar. E nós temos o mercado, a indústria de valores mobiliários, que eles se movem de mãos em mãos. Quais são esses valores mobiliários que nós temos no mercado? Cotas de fundos de investimento. Um dia a Sheila compra e é da Sheila aquelas cotas. No outro dia a Samoa compra, porque a Sheila resgatou, passa para a mão da Samoa. Assim como ações, fundos de investimento, né? E outras cocitas más. Debêntures e por aí vai. Então, quem cuida desses valores mobiliários, né? Quem cuida desses valores mobiliários é a nossa querida CVM. Então, lembre-se, tá? Quando você se deparar com uma questão da CVM, você tem que identificar os FUDAs. Quem são os FUDAs? Ó, FUDA significa fundos, debêntures, ações e swap. Essa galera aqui, quem cuida é a titia CVM. Então, vamos lá, vamos lembrar dos verbos? Fiscaliza, executa, supervisiona, desenvolve e protege. Quem fiscaliza os fundos de investimento? CVM. Executa serviços fiduciários relativos ao mercado de debêntures? CVM. Supervisiona as emissões públicas de ações? CVM. Desenvolve a indústria de mercados derivativos, que está aqui o swap, é um dos instrumentos derivativos, CVM. Tudo bem? O CMN determina a meta da inflação, tá? Porque determinar é um verbo de quem manda. Só que pode cair na tua prova quem determina a meta da taxa Selic. Então anota aí. Quem determina a meta da taxa Selic é o Copom, não tem nada a ver com o CMN. O CMN que determina a meta da inflação. Beleza? Ele que determina a meta da inflação, né? O que significa determinar a meta da inflação, teacher? Significa o seguinte, vamos lá. Primeiro, sem cola, quem sabe qual que é a meta da inflação do teu país? Coloca aí no chat para mim. Quem sabe qual é a meta da inflação do teu país? Então vamos lá. A meta de inflação hoje no teu país é de 3,5 pontos percentuais. Para quem vai entrar no banco e vai buscar uma vaga, se você não souber isso pode ser perguntado para você na sua entrevista. Porque quando você está carimbando a CPA 20 no teu currículo, significa que você está apto a me recomendar investimentos. E inflação faz parte da sua recomendação, tudo bem? Então vamos lá. Você tem que ter uma inflação de 3,5 pontos percentuais. O que significa isso, Igor? Significa que alguma coisa que você comprou por R$100 no ano passado tinha que estar 103,50 esse ano, tudo bem? 103,50. Era isso que tinha que estar, legal? Só que aí vem o IPCA acumulado, né? E fala que
não está R$ 103,50 alguma coisa que você comprou ano passado. Tá? Tá R$ 110. Legal? Que é o índice de preços do consumidor, calculado pelo IBGE. Então, poxa vida, se eu tenho uma inflação de 3,5 máxima, que pode oscilar 1,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, qual que seria o teto da inflação hoje? 3,5 mais 1,5, 5. Então, estourando uma cerveja que você comprou por R$ 10 no ano passado, beleza? Ela tinha que estar quanto? Tinha que estar 5% a mais. No máximo, ela tinha que estar R$ 10,50. O IPCA vem e diz que não está isso, está R$ 11. Está 10% mais caro. Então, quem que determinou essa meta da inflação? Conselho Monetário Nacional. Aí, o Bacen aciona o seu filho mais velho, chamado Copom, e fala assim, Copom, nós precisamos tirar dinheiro de circulação. Vamos fazer todo mundo parar de gastar. Aumenta essa porcaria dessa taxa de juros. E aí o Copom aumenta a taxa Selic. Beleza? Então, quem determina a meta da inflação? Conselho Monetário Nacional. Quem determina a meta da Selic é o Copom. Tudo bem? Eu tenho a Previdência aberta, que vocês conhecem no dia a dia como VGBL e PGBL. E eu tenho a Previdência fechada, que no dia a dia vocês conhecem como fundo de pensão. Beleza? Então, por exemplo, quem trabalha no INSS é servidor do INSS, tem uma previdência fechada. Quem trabalha no Banco do Brasil tem uma previdência fechada. Beleza? E quando você quer complementar a sua previdência privada, você faz uma previdência aberta, um VGBL, um PGBL. Legal? Esses caras têm o Bacen e a CMN deles. Quem que é o CMN da Previdência? É esse cara aqui. E essa sigla você vai ter que gravar, galera. Beleza? Você vai ter que gravar, tá? Conselho Nacional de Seguros Privados. Lembra da letra S de seguro e lembra de SUSEP. Tudo bem? Então, em cima da SUSEP, quem que é a SUSEP? É o Bacen da Previdência. E o CNSP é o CMN da Previdência Aberta, os dois da Previdência Aberta. Tudo bem? Então, quando tem a letrinha S, você lembra de SUSEP. Legal? Aqui tem a letra P, você lembra de Previc. Então, qual que é o órgão superior que está acima da SUSEP? CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Quem é o órgão que está acima do Previc, que é a Previdência Complementar Fechada? Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o CNPC. Legal? Emissão de papel moeda. Né? Antes, o Bacen, ele tinha que pedir benção para o CMN. Né? Ele tinha que pedir benção para o CMN. Hoje, ele não precisa mais pedir benção para o CMN. Tá? Ele pode emitir o papel moeda, tá? Sem precisar pedir benção para o CMN. Então, antes, quem autorizava a emissão, né, de papel moeda era o CMN, né? Legal? Era o CMN. E agora o Bacen pode, sem precisar pedir autorização, sem precisar pedir benção para o CMN. Feito, meu povo lindo. Vamos lá, questão de prova aqui. Essa questão é bem interessante e a minha galerinha que nasceu de 6 meses normalmente erra, tá? São atribuições do Conselho Monetário Nacional. Beleza? Vamos lá? São atribuições do Conselho Monetário Nacional. Normalmente, os meus alunos de 6 meses, eles não costumam ler e eles respondem na alternativa A. Então, dica do titio, cuidado com a alternativa A, porque se você nasceu de 6 meses, você vai tomar pau. Então, vamos lá. Olha que interessante essa questão aqui.
Eu quero que você, vamos lá, qual que você elimina? Lembra que você tem que eliminar duas? Quais você elimina e por que você elimina? Responda para mim. Quais você elimina e por que você elimina? Quem que você elimina? Você pode eliminar a alternativa B, porque está falando em fiscalização. Efetuar, né, significa executar. Então, parabéns para quem eliminou a alternativa A, B e C. Quem não eliminou a alternativa A, que podia ter sido eliminada pelo verbo fiscalizar, é porque só leu a palavra disciplinar, né? Essa é a galera que vai ter que ter muita paciência na hora da prova, porque os ansiosos se arrebentam. O ansioso, sabe como que o ansioso lê? O ansioso lê assim, ó. Deixa eu ensinar, vou mostrar para vocês e vocês vão se identificar, os meus ansiosos. O ansioso lê assim, ó. Conselho Monetário Nacional. Ele nem lê isso aqui. Ele lê ali, Conselho Monetário Nacional, disciplinar, pronto, alternativa A, ele pula para a próxima. Ele não lê a B, não lê a C, ele não lê a D, não lê porcaria nenhuma. Por quê? Porque ele vê a palavra ali, ele agradece a Deus e pula para a próxima, beleza? O cara que manda, beleza? Sistema Financeiro Nacional tá toda a galera aqui que manda na parada toda, legal? Toda a galera que manda em tudo. Estão me perguntando, professor, da apostila MMF7 para cá mudou algo? Olha, mudou, teve a inserção do tema ESG, mas a apostila já está atualizada dentro da sala de aula online para todas as turmas, tudo bem? Legal? Então, maravilha, vamos nessa. Bom, meu povo, seguimos aqui então. Vamos começar com o cara que manda. Quem participou do intensivão, dei uma pitadinha sobre esse tema aqui e vamos lá. Conselho Monetário Nacional, galera, você precisa se lembrar que esse cara é o cara que manda. Ele manda na parada toda. Esse cara, anota aí, toda vez que eu tocar esse sininho, é um insight importante para você anotar. Conselho Monetário Nacional significa conselho manda neles. Anota aí, conselho manda neles, beleza? Esse cara, anota aí, ele não põe a mão na massa. Ele não põe a mão na massa, tudo bem? Maravilha. E como você sabe quem manda? Pelos verbos, tudo bem? Você sabe quem manda pelos verbos. Então, como que eu chamo esse verbo aqui? Der de Castro. Legal? Der de Castro. Tá? Então, o Conselho Monetário Nacional é o órgão superior do mercado financeiro, do sistema financeiro, e esse cara só manda. E você precisa gravar os verbos de quem manda. Então, der de Castro, por quê? Porque quem manda determina, quem manda estabelece, quem manda regula, quem manda disciplina e quem manda coordena. Então vamos lá, 1 minuto para vocês fixarem esses verbos. Der de Castro determina, estabelece, regula, disciplina e coordena. Olha que interessante agora, né? Agora você sabe quem é o papai que manda, né? Quem é a mamãe que manda na parada toda ali, né? Então, quando você viu o verbo estabelecer no enunciado, já matou a questão, tudo bem? Então, vamos lá, questão 3, qual que é a alternativa correta? Legal, por quê, né? Estabelecer é um verbo de quem manda, tudo bem? Se você sabe que estabelecer é o verbo de quem manda, você não tem mais que se preocupar, né? Por quê? Porque você já identificou a parada, né? Já sabe que é um verbo de quem manda, então, se é um verbo de quem manda, você já resolveu aquela encrenca. Tudo bem? Vamos lá, mais uma questão aqui, questão número 2. O CMN, dentre outras funções, deve fazer o quê? Legal. Então, vamos começar a exercitar sempre a tríade HD, tá? O que é a tríade HD? Vocês aprenderam no intensivão. Então, primeira versão da tríade, que é a que eu mais gosto. Conhecimento, eliminação e intrusos. Então, vamos jogar os intrusos da alternativa B, C e D. A palavra executar já é o intruso da alternativa B, C e D. Legal? Então, regular é o verbo de quem manda. Então, pronto, você
resolveu essa parada. Tranquilo? Então, com os verbos, galera, você não erra, legal? Com os verbos, você não erra, tá?